Então, o que que foi que a gente já viu até agora? A gente já viu a diferença, né, dos estados físicos. Então, a gente viu o quê? Tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A gente viu que quando vai saindo do sólido para o líquido para o gasoso, eu estou aumentando aqui a quantidade de energia. Então, estou sendo um processo endotérmico, nesse caso, processo endotérmico. E nisso vai tendo uma maior agitação das moléculas. Agora, quando eu passo do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, eu estou diminuindo a energia dentro da matéria. Então, vai ter uma diminuição da energia. Então, vai ser um processo aqui já exotérmico. A gente viu os nomes desses processos. Então, a gente viu que do sólido para o líquido vai ser fusão, do líquido para o gasoso vai ser vaporização, e dentro aqui de vaporização, a gente viu que tinha três tipos, que era ebulição, calefação e evaporação. A gente viu que a evaporação é um processo mais lento, que é o caso das roupas, ebulição da panela, quando você bota água no fogo, e calefação da sanduicheira. A gente viu que do Uhum. gasoso para o líquido pode ser a condensação, que é quando é o vapor para o líquido, ou pode ser a liquefação, que é quando é do gás para o líquido. A gente viu que do líquido para o sólido vai ser a solidificação. E quando a gente pensa do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, a gente viu que o processo desse era sublimação. Fora isso, a gente viu algumas outras coisas, como por exemplo, o sólido ele vai ter forma e volume fixo, invariável. O líquido ele vai ter a forma variável e o volume constante. Enquanto que o gasoso, a gente viu que tanto a forma como o volume, eles vão ser variáveis. É por isso que quando a gente bota um perfume dentro daqui, ele vai espalhar por toda a sala quando abrir, por exemplo. Então a gente viu isso primeiro nas trocas aqui. A gente viu alguns outros processos até agora, que seria a questão de o processo de resfriamento, tipo assim, uma pessoa tá suando, aí ela vai começar a soltar o suor, esse suor vai absorver o calor do corpo da pessoa e vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Aí nisso aqui é um processo endotérmico, que vai absorver a água, vai absorver o suor, a energia do corpo e vai resfriar o sistema, que no caso seria o menino. A gente viu essa aplicação também no pote em pote, e também a gente viu essa mesma aplicação dentro do filtro de barro. A gente também viu aquela questão outra que agora era a condensação, que seria o suor no copo, que seria quando a gente bota uma água fria no copo e essa água fria ia pegar as moléculas gasosas de ar aqui, o vapor de água, e absorver o calor daqui. Então essas moléculas ao redor aqui iam perder energia para a água gelada aqui, e na hora que perdesse energia, esse vapor de água aqui ia passar do vapor para o estado líquido, ia começar a ficar aqui no copo. Então, quando ficasse aqui no copo, ia formar o suor do copo. Isso aqui tu lembra? Esse processo de condensação, que tu teve um pouco mais de dificuldade? Sim, lembro sim. Até agora tá ok, né? Então a gente viu essas questões aqui dos estados físicos e as principais aplicações. Aí, fora isso, a gente viu em substância e matéria a diferença de uma substância simples, que, por exemplo, é uma substância composta. E a gente viu o conceito de elemento químico. Então, o elemento químico ele vai ser representado e categorizado pela quantidade de prótons. Então, todos os átomos que tiverem a mesma quantidade de prótons vão pertencer ao mesmo elemento químico. Então, mesma quantidade de prótons, mesmo elemento químico. Beleza? Então a gente viu que existiam algumas coisas dentro de semelhança atômica, que eram os isótopos, que têm a mesma quantidade de prótons. Então, por exemplo, assim, o carbono 14 e o carbono 12, os dois são isótopos. Ambos são átomos de carbono, porque eles têm a mesma quantidade de prótons, mas são átomos diferentes. A gente viu também os isóbaros, que tem a mesma massa. A gente viu os isótonos, que têm a mesma quantidade de nêutrons. E a gente viu os isoeletrônicos, que eles vão ter a mesma quantidade de elétrons. Então a gente viu isso aqui
primordialmente. A gente viu o conceito de elemento químico, que é quantidade de prótons, e a gente viu que o átomo ele pode ser um pouquinho diferente, que pode ter nêutrons e prótons diferentes. Então, quando a gente vê algum elemento químico, a gente vai ter o número dele embaixo, por exemplo, assim, o elemento químico X. Aqui tem um 12 e aqui tem um 5. Significa que ele tem o que aqui? Ele vai ter 5 prótons, vai ter 5 elétrons, já que ele está neutro, então a quantidade de prótons e elétrons é igual, e ele vai ter 7 nêutrons, que vai ser a quantidade da massa menos a quantidade de prótons. Então a gente começou a ver nessa parte, que era mais ok. A gente viu algumas moléculas, tipo CO2 e H2O. E a gente percebeu aqui que aqui tinha três átomos, que era dois de oxigênio e um de carbono. Mas aqui só tinha dois elementos químicos, que era o carbono e o oxigênio. Porque apesar de ser dois átomos de oxigênio, ambos são do mesmo elemento químico. E a gente viu que isso aqui era uma substância composta, já que tem dois elementos químicos diferentes. É diferente do H2, que ele vai ser uma substância simples. Aí o que acontece? Esse H2, a gente viu um pouquinho depois que toda substância simples, ela teria um NOx igual a zero. A gente tinha visto isso, que toda substância simples tem um NOx igual a zero. Aí a gente entrou naquele conceito de eletronegatividade. Então, quando a gente pensou em eletronegatividade, a gente tentou falar que era a capacidade de atrair elétrons dentro de uma ligação. E a gente viu que tinha uma fila, né? Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo. E a gente viu que nessa fila de eletronegatividade, ela crescia em direção ao flúor, que era o elemento mais eletronegativo. Então ele tinha uma capacidade de puxar os elétrons mais para ele. Então quando a gente viu a substância simples aqui, o H2, a gente viu que o hidrogênio ele fazia ligações é, covalentes, ou seja, não ia arrancar elétrons, ia apenas compartilhar. E a gente viu que cada hidrogênio tinha um elétron. E Uhum. nisso aqui, a gente viu que o hidrogênio, por ser do mesmo elemento químico que o próprio hidrogênio, eles vão ter a mesma eletronegatividade. Então, por conta disso, os átomos vão ter o mesmo compartilhamento de elétrons. Então, o elétron daqui vai ficar tão perto dele como esse está perto dele. Então, não forma nenhum polo, porque ambos têm a mesma força. Então, no cabo de guerra não se movem os elétrons. É diferente quando a gente pensa do HCl. O HCl, por sua vez, ele vai ter o hidrogênio com elétron e o Cl com 7 elétrons na camada de valência. E a gente viu que o Cl aqui, ó, ele está bem para o final. Então ele tem uma eletronegatividade alta. Então quando ele for fazer uma ligação covalente com o hidrogênio, ele vai puxar o elétron do hidrogênio para mais perto dele. Então nisso, aqui que esse elétron ainda está com hidrogênio, mas está compartilhando com o cloro, pelo fato que o cloro tem mais força, o elétron fica mais perto dele. Então aqui vai criar um polo positivo e aqui um polo negativo. Então o NOx aqui do hidrogênio seria mais um e do cloro menos um. Só que nesse caso seria um NOx aparente, já que não houve o arrancamento do elétron, que é diferente quando a gente viu o exemplo do NaCl, que agora teria uma ligação iônica. Por que uma ligação iônica? Porque é formado por um metal e formado também por um ametal. Então, nesse caso aqui, quando tiver metal com ametal, ou quando tiver metal com hidrogênio, a gente vai dizer que é uma ligação iônica. Beleza? Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, vai ter o arrancamento dos elétrons. Então, eu não posso representar mais dessa forma. Nesse caso aqui, o sódio ficou com mais um, porque literalmente um elétron dele foi arrancado, e o cloro ficou com menos um. Então, aqui ele ganhou um elétron. Então, aqui na camada de valência dele tem 8, e aqui tem é, 8 também, só que ele perdeu. Ele perdeu para conseguir esses 8 elétrons. Então, teoricamente, a gente vê de ligação iônica ao arrancamento de fato do elétron. Ele puxa e arranca. Então, o sódio realmente perdeu. Então, aqui é um NOx real. Até aí, tá ok para tu? Sim, beleza. Alguma dúvida, coisa do tipo? Não, Eu tô não. indo muito rápido.
Não, não, tá ótimo assim. Tá dando para revisar ou tu quer que eu vá mais devagar? Não, tá dando para revisar tranquilo. Então pronto. É, nessa questão aí do inox real, eu fiquei um pouquinho na dúvida. Pronto. Tu lembra que a eletronegatividade, ela vai ser a capacidade de puxar os elétrons? Sim. Então o que que vai acontecer? O cloro, ele tem uma eletronegatividade muito alta. E o sódio tem uma eletropositividade alta, ou seja, uma eletronegatividade muito baixa. Então, o cloro ele tem muita força para puxar os elétrons, enquanto que o sódio é muito fraquinho. E essa diferença de eletronegatividade é maior que 1,7. E quando essa aqui é maior que 1,7, eu literalmente eu vou arrancar o elétron da camada de valência. Então, literalmente, o elétron aqui, ele é arrancado de vez. Então, quando a gente faz isso, eu estou perdendo o elétron. O sódio perdeu o Hum, elétron, porque ele é um metal, e ele é muito eletropositivo. Então, a gente chama de NOx real, porque literalmente aqui esse mais um representa que ele perdeu o elétron. Enquanto que aqui é um NOx aparente, por quê? Tá vendo que o hidrogênio ele não perdeu o elétron, ele só está um pouco mais afastado. Então, isso aqui é um NOx aparente, porque não houve o arrancamento do elétron de fato. O cloro aqui só puxou para ele. Mas por que com o hidrogênio ele só puxou e com o sódio ele arrancou? Porque a gente vai ver até isso hoje. O sódio ele é mais eletropositivo, ou seja, ele tem uma facilidade maior de perder elétrons do que o hidrogênio. Então, numa disputa aqui, ele perde muito feio para o cloro. O hidrogênio ele perde, mas perde apanhando, mas dá uma tapinha, entende? Aí ele consegue manter o elétron pertinho dele ainda um pouquinho, entendeu? uhum. Então aqui a gente viu isso de ligação iônica, ligação covalente, e a gente também viu algumas propriedades. Não sei se você lembra, mas a gente viu que a ligação iônica, que vai ser ligação iônica, como por exemplo o NaCl, e vai ter a ligação covalente do outro lado, que vai ter, nesse caso, por exemplo, a água como representante. Então, deixa eu botar aqui HCl e NaCl. A gente viu umas características que, tipo assim, a ligação iônica tem pontos de fusão e de ebulição muito mais elevados do que a ligação covalente. A gente viu também que a ligação iônica geralmente está no estado sólido. E a gente viu que a condução da ligação iônica ela ocorre tanto no meio aquoso quando também quando a substância estiver fundida. Ou seja, tá o estado sólido, passou para o estado líquido. Então aqui vai ter a condução de corrente elétrica. E a gente viu que na ligação covalente, a condução de corrente elétrica acontecia principalmente em alguns ácidos em meio aquoso, como é o caso do HCl. Então a gente viu aqui que o HCl é um exemplo de ácido que em meio aquoso vai conduzir corrente elétrica. Porque quando estiver lá, ele vai sair do HCl e vai ficar H mais Cl menos. Aí isso aqui vai ser um processo que vai ocorrer de ionização, porque os ácidos vão ionizar. Enquanto que as bases, como por exemplo NaOH, elas vão dissociar porque ela já tem íons, porque aqui é o mais e aqui é o menos. Então isso aqui é um composto iônico. O OH é uma ligação covalente, mas o Na mais e o H menos é uma ligação iônica. Aí ele vai aqui dissociar e vai formar Na mais e OH menos. Aí o que acontece? Isso aqui vai conduzir corrente elétrica em meio aquoso, né? Aí o que acontece? A gente também viu que as bases elas vão ser fortes, vão ter bases fortes e bases fracas. As bases fortes são as que têm uma capacidade de dissociar alta e que elas podem conduzir corrente elétrica, então elas vão formar muito aqui esses íons separados na dissociação, né, capacidade de dissociação alta. E as bases fortes vão ser a primeira família completa
e a segunda família, com exceção, menos berílio e magnésio. Então, quando a gente vê assim, BeOH2, a gente vai dizer que isso aqui é uma base fraca. Por quê? É da segunda família, mas ela vai ser a exceção. Agora, quando a gente vê o cálcio, OH2, a gente vai ser uma base forte aqui. Beleza? Porque ela Uma vai ser da pergunta. segunda família. Pode falar. A capacidade de, em relação a ser uma base forte ou fraca, ela vai neutralizar do mesmo jeito, né? É, vai neutralizar. Só que, Ah, obviamente, quando você tem uma base forte, ela vai pegar e vai contribuir de uma maneira muito mais forte no sistema com hidroxila. Então, ela vai ter um caráter de modificar o pH muito maior do que uma base fraca, porque a capacidade de dissociação dela é maior. entendi. Deu para pegar? Sim. Aí, pronto. Uma outra coisa que eu queria revisar com você, aí depois a gente para a revisão, é em relação a um pontinho aqui, que é geralmente o que o pessoal tem dificuldade. Tu teve também, que vai ser a questão da panela de pressão. A gente também viu que a pressão atmosférica ela vai estar contribuindo com a capacidade de manter a molécula de água, no estado líquido. Então, quando a gente está falando disso, a gente vai ver que quanto maior a pressão, maior a capacidade de manter a molécula de água no estado líquido. Então, isso vai estar ligado com um ponto de ebulição da água. Então, por exemplo, se a gente pegar um penhasco aqui e pegar a água aqui, aí o que acontece? Nesse ponto aqui vai ter uma pressão 1. E nesse ponto aqui vai ter a pressão 2. Então, quando a gente vê aqui, a gente vai ver que necessariamente a pressão 2 vai ser menor que a pressão 1. Por quê? Ó? A camada de ar acima do ponto 1 é bem menor do que a camada de ar que está apenas acima do ponto 2. Então, essa pressãozinha só vai ter, P2, só vai ter isso aqui, ó, de pressão da atmosfera. Enquanto que o P1 vai ter tudo isso aqui, beleza? Então o que acontece? Como essa pressão aqui ela é menor, então significa que vai ter menos força para manter essas moléculas de água. Porque pensa, tá aqui as moléculas de água juntinhas, elas estão querendo se separar. Porque o estado líquido, vou desenhar aqui ó, do lado, ó. O estado líquido, as moléculas são mais juntas. Agora, no estado gasoso, ó, elas são bem mais separadas. Então, estão essas moléculas de água querendo separar. Mas essa pressão aqui, ó, está tentando manter elas juntas. Enquanto embaixo, onde a pressão é maior, essas mesmas moléculas de água estão querendo se separar. Mas aqui, ó, a pressão é muito maior do que lá em cima. Então, aonde é mais fácil para a água para se separar e ir para o estado gasoso? Em cima, onde a pressão é menor. Então, isso significa o quê? Que o ponto de ebulição desse ponto 2 ele pode ser aqui, sei lá, 98 graus Celsius. Enquanto que o ponto 1 aqui de ebulição pode ser igual a 100 graus Celsius. Então, necessariamente, esse ponto de ebulição aqui, ele é menor porque a pressão atmosférica aqui é menor. Então é mais fácil dessas moléculas de água conseguirem se afastar. Então a gente pode pegar esse exemplo aqui e puxar para a gente falar da panela de pressão. Quando a gente está falando da panela de pressão, a gente vai ver que a panela de pressão lá, ela vai ter um ponto, uma pressão maior. Então a pressão na panela de pressão vai ser maior. Então, como a pressão é maior, o ponto de ebulição da água também vai ser maior. Então, sei lá, aqui numa panela normal, a água conseguia chegar no ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Enquanto na panela de pressão aqui, pode ser que ela chegue até 120 graus Celsius, dando um exemplo bem absurdo. Então significa o quê? Enquanto o alimento aqui vai estar cozinhando apenas a 100 graus Celsius, o alimento aqui está cozinhando a 119, 120 graus Celsius, numa temperatura maior. Porque a água consegue chegar nessa temperatura no estado líquido. Então, nesse caso, o tempo de cozimento
ele vai ser menor, porque eu estou cozinhando a uma temperatura maior.